Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenve Notícias, o serviço diário de crítica que eu faço aqui na Revolução Industrial Brasileira ao que sai na mídia econômica. E hoje a crítica vai ser sobre um assunto que eu tenho um especial prazer em criticar, que é o elogio ao nosso atraso. Me refiro ao seguinte, uma entrevista que foi feita pelo Valor Econômico, né, como sempre, ao presidente do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, Carlos von Döllinger, na qual ele aborda uma série de assuntos com um enfoque absolutamente, né, equivocado do nosso ponto de vista, mas especificamente ele toca num ponto que, lógico, o Valor Econômico destaca com muita ênfase, em que ele diz a seguinte frase: nós temos que abandonar a ideia de ter uma indústria manufatureira, a não ser que seja para fazer beneficiamento de produtos naturais. Temos que seguir o exemplo dos países que abandonaram as suas tentativas de sofisticar a sua base produtiva rumo a uma industrialização e nos especializarmos naquilo que nós somos bons. Ou seja, e aliás disse explicitamente, né, que ele estava usando o conceito do David Ricardo, que é o conceito das vantagens comparativas, segundo o qual os países, né, deveriam se especializar, né, dentro de um cenário mundial de produção naquilo que são bons, que é uma ideia naquilo que sua natureza, naquilo que por dotação natural eles teriam melhor capacidade de se dar bem. O que é uma ideia que parece fazer sentido num primeiro momento. Você olha assim, você vai dizer, bom, claro, se eu fizer mais daquilo que eu tenho uma dotação natural interessante, então eu vou me dar melhor? Talvez. Só que é o seguinte, meus amigos, existem na economia, né, e a história mostra isso claramente, atividades e atividades. Tem atividades que, por mais eficiência que você tenha, você não vai conseguir nunca chegar ao nível de ganho de valor, nível de produção e usufruto de valor dentro de relações de comércio que outras atividades carregam dentro de si, por características intrínsecas dessas atividades. E é isso que esse senhor von Döllinger ignora completamente por ser um ricardiano, por ser um liberal, e que nós, desenvolvimentistas, tem décadas, na realidade, e agora com esse novo movimento do qual eu participo, estamos reafirmando, isso que eles ignoram, que é a teoria contrária à teoria do David Ricardo, segundo a qual você não deve se especializar na sua vantagem comparativa, você deve se especializar nas atividades que te renderão melhor resultado. Elas sempre serão mais difíceis para aqueles países que não têm tradição ou têm pouca, como é o caso do Brasil, em produzir e ter resultados nessas atividades. Mas elas historicamente são associadas a quê? À produção de riqueza, porque são atividades de muita sinergia tecnológica entre empresas e profissões, longas cadeias produtivas que dividem o trabalho em muitas atividades e, portanto, vai se agregando valor em torno do produto e, principalmente, o fato de que esses produtos, que em geral são associados ao produto industrial, recebem, no final, uma dotação de valor muito mais estável no comércio internacional. Tudo isso está explicado nesse livro que faz uma derrubada completa da teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, que é o livro do Eric Reinert, chamado Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Países Pobres Continuam Pobres. Leia esse livro e você vai conseguir perceber claramente por que é que o Carlos von Döllinger, que deveria ler esse livro, não entende nada do que está dizendo. Ele basicamente acha que se o Brasil se especializar em agricultura, francamente, pessoal, uma atividade cujos ganhos marginais são completamente estáveis ao longo do tempo, aliás, decrescentes. Onde está o ganho de escala crescente que é necessário para que uma atividade possa ser categorizada como aquela que produz riqueza para um país, que a agricultura brasileira pode produzir? Imagine você, já que nós estamos falando aqui na época, atualmente, da saída da Ford do Brasil, se o Brasil perder todo o seu parque automotivo e se tornar um importador de automóveis. Não precisa nem perder indústria mais nenhuma. Se o Brasil se tornar um importador de automóveis de uma hora para outra ou em pouco tempo, todo o nosso saldo comercial estará completamente desorganizado. Imagine você, o nosso superávit comercial, que no ano de 2020, graças à desvalorização cambial, foi aí da faixa de 50 bilhões de dólares,
com as nossas exportações agrícolas, parece que é muito, mas é muito pequeno. Se nós nos tornarmos importadores de automóveis em poucos anos, esse superávit comercial rapidamente pode sim virar um déficit comercial. O que vai colocar toda a economia brasileira, por falta de renda doméstica, num ciclo vicioso de decréscimo, de empobrecimento, onde, aliás, ela já está devido à desindustrialização muito feroz que vem acontecendo nos últimos 40 anos, principalmente aí nos últimos 30 anos. Então é preciso separar o joio do trigo. Não é dizer que as atividades agrícolas não sejam necessárias. É importante que nós tenhamos uma agricultura e que ela seja produtiva e eficiente. É legal, é importante. Não se trata de ser contrário a isso. Se trata de apontar que, bom, só com ela o país não tem caminho, não tem futuro. E esse senhor Carlos von Dölliger, que aponta os exemplos clássicos que esse pessoal sempre aponta, Austrália, Canadá, Chile, omite, e o jornal Valor Econômico ajuda, né, a omitir junto com ele, as especificidades desses países. Muito bem, primeiro de tudo, a Austrália passou o século XX industrializada. Se a Austrália hoje tem um pouco menos de tecido industrial, porque ainda tem muito conectado à atividade primária, mas encadeada à mineração, encadeada ao seu agropecuária, né? Se hoje ela tem uma atividade industrial localizada dentro disso, é também porque se beneficia dos acordos comerciais que tem com a Comunidade Britânica de Nações, da qual ela faz parte. Então ela tem acessos privilegiados que um país de renda média e não desenvolvido, como é o caso do Brasil, não tem. Canadá, mesmíssima coisa. Sendo que no Canadá não é verdade que a indústria é pequena. Pode ser que as atividades primárias sejam maiores do que a indústria no Canadá. Porém, e aí existem certos fatores contábeis que interferem nessa função, mas existe sim atividade industrial canadense. Eu sei porque eu conheço, já visitei empresas canadenses industriais. São detentores e promotores e produtores de tecnologias em vários segmentos. E aí o Chile, que é o grande exemplo latino-americano que esse pessoal gosta muito de falar. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou abrir aqui uma informação. Eu vivi no Chile por 4 anos, trabalhei lá, e posso dizer a vocês o seguinte, o Chile não é um país desenvolvido. O Chile tem números melhores em certos pontos daquilo que é a composição do IDH. Mas é um país de renda média. Aliás, mal distribuída tanto quanto no Brasil. Vide aí os protestos que aconteceram no final do ano passado, pedindo estado de bem-estar social no Chile, porque o Chile está dominado por corporações financeiras. E por ser uma economia muito aberta, consegue fazer dentro da sua bolsa de valores um PIB financeiro muito elevado. Agora, também deve-se dizer que o Chile, tal como a Arábia Saudita, que também poderia ser usada como exemplo, mas eles não usam porque a Arábia Saudita é um estado autoritário e, portanto, fica feio para eles se basear em exemplos de países autoritários, mas tal como a Arábia Saudita, a dotação natural do cobre no Chile é desproporcionalmente favorável ao Chile em comparação à sua população, em comparação às suas necessidades, em comparação ao tamanho da sua economia, ao mercado doméstico, etc, etc, do que, por exemplo, petróleo, minério de ferro e agricultura são em relação ao Brasil. Então é preciso não omitir certas informações em relação a países e economias quando se quer provar certos argumentos. Porque podemos reargumentar várias coisas em relação a países muito menores, com muito menor potencial do que o Brasil, que receberam recomendações de especialização produtiva em atividades primárias, como foi o caso da Coreia do Sul, lá nos anos 60. Não, se especializem na produção de arroz. Não queiram fazer aço, porque o aço não vai levar vocês a lugar nenhum. Fizeram aço. Olha onde está a Coreia do Sul. Nós aqui seguimos o conselho do Eugênio Goudin, que é o papa desse pessoal dentro da economia histórica brasileira, que é o ministro lá do governo do Café Filho, que dizia a seguinte frase: vejam vocês o que um ricardiano brasileiro diz, que siderurgia não é coisa de homem branco, siderurgia não vai funcionar num país mestiço. Essa é a frase do Eugênio Goudin, que esse pessoal segue até hoje. É um argumento ricardiano racista, que, como o Eric Reinert coloca muito bem nesse livro, tá?
o argumento ricardiano também é um álibi para o colonialismo. Por quê? Porque coloca muito claramente, com uma justificativa teórica sedutora, que os países que não se desenvolvem devem optar por continuar não se desenvolvendo através de especialização em atividades que não oferecem ganhos de escala crescentes, que não guardam dentro de si sinergias intrínsecas entre profissões e empresas, de modo a criar dinâmicas produtivas mais favoráveis ao crescimento de longo prazo, e muito menos guardam as capacidades de ampla divisão do trabalho que são necessárias para que o crescimento e a renda dessa atividade se espalhe pela sociedade. Então essa seria a receita básica do crescimento de longo prazo. É claro que ela adquire ao longo dos paradigmas técnico-econômicos, né, que são verificados ao longo da história, diferentes expressões concretas e práticas. Porém, esses são os conceitos essenciais e básicos. Tudo isso eu vou colocar no meu livro que eu estou escrevendo, chamado Por uma Revolução Industrial Brasileira, que está ficando aí, daqui a mais uns meses fica pronto. Publicarei, vou divulgar bastante aqui pelo YouTube e pelo IGTV também, da Revolução Industrial Brasileira, tá bom? E eu, enfim, encerro esse comentário com bastante tristeza, né, de que esses argumentos ainda encontrem tanta repercussão e tenham tanta hegemonia intelectual no Brasil, e, claro, coloco o dedo na ferida assim de que a mídia econômica brasileira tem muita culpa nessa nossa especialização produtiva em atividades pobres, empobrecedoras e vulnerabilizadoras da nossa economia. Não é à toa que nós estamos nessa situação em que estamos agora, 40 anos depois do fim do período desenvolvimentista, com desemprego crônico, pobreza em crescimento, grandes problemas sociais se acumulando, uma informalidade laboral gritante e toda uma especialização dos serviços urbanos em péssima remuneração, em baixíssima produtividade, em baixíssimo uso de tecnologia, que é o que se verifica nas cidades brasileiras com essas atividades que todo mundo quer fazer, porque são as únicas atividades disponíveis, que são comércio de produtos importados de pouco valor, ou produtos produzidos aqui de menor valor ainda, serviços de entrega, franquia de loja, todo mundo disputando uma renda cada vez mais escassa. Esse é o futuro do Brasil, caso não haja uma reindustrialização, que eu explicarei muito bem qual é o meu ponto de vista a respeito dela no livro Por uma Revolução Industrial Brasileira. Aguardem, vocês poderão ter a oportunidade de ler. Por enquanto, fiquem com essa minha crítica apaixonada, dura e contundente contra o jornal Valor Econômico e contra o senhor Carlos von Dollinger, que, através do argumento ricardiano, mais uma vez investem contra o desenvolvimento do Brasil, ao nos forçar, tentar nos direcionar para uma atividade, para uma especialização em atividades econômicas coloniais. Nós seguiremos dizendo não. Muito obrigado.